Fala galera, James Ara aqui para trazer vocês mais um programa, mais um vídeo sobre curiosidade aqui no Futebol na Fronteira. E, bom, eu estou procurando um negócio aqui, não vou achar, né? Provavelmente não vou achar, então vamos começar aqui. Achei aqui, está aqui embaixo. Vamos começar então a falar aqui do David Beckham, porque, como você viu no título do vídeo, vamos contar um pouquinho do contrato dele. No caso, o Beckham, ainda não estou na MLS, né? Mas ele foi para a MLS em 2007 e desde então tudo mudou. Obviamente que a MLS já vinha num bom nível, mas na verdade, não vou falar que estava maravilhoso. O Beckham mudou muito o patamar da MLS a partir da sua chegada. E desde então, até com a sua franquia no Inter Miami, também tende a melhorar. Ele faz conversas com o Messi, por exemplo, então pode trazer um cara como o Messi, que é estratosférico, e isso seria um boom maior ainda para a MLS. Enfim, o Beckham tem uma influência muito grande na MLS antes, durante e depois, como jogador e agora como também homem de negócios e dono de franquia. Aí eu vou trazer para vocês o contrato, porque ele veio do Real Madrid na época com 31 anos, então é algo muito grande porque ele ainda estava num nível bom para jogar com as estrelas, como ele próprio, e decidiu ir para a MLS num investimento, numa aposta que a maioria não faria na época. E hoje as pessoas até fazem, como você já viu o Ibra, o Raul Gonzalez, que jogou no New York Cosmos, que também jogou o Pelé na época da Nesso, obviamente, mas... E o Cosmo também não era da MLS quando o Raul estava, mas de qualquer forma grandes craques passaram depois que o Beckham deu esse passo. Esse é o ponto. Então, eu trago aqui esse detalhe do contrato. Na verdade, eu vou falar um pouco mais, então, para não ficar muito longo, eu vou dividir em dois vídeos. Vai ser sobre o contrato e o outro sobre a relevância que tem o Beckham na MLS, comparado com Pelé, porque o Pelé foi um cara gigantesco na NASL, que é a North American Soccer League, a antecessora da MLS, e aí você tem a sucessora, a Major League Soccer, fazendo um bom trabalho e tendo como craque, como o rei, que influenciou muito o que é hoje a MLS, o inglês David Beckham. Então vamos trazer aqui rapidinho sobre o contrato e na próxima eu falo num outro vídeo, como se fosse uma parte 2, só que voltado para um outro foco também, mas o Beckham vai estar envolvido nisso aí. Enfim, curtir, comentar, compartilhar, fica a encargo de vocês, tá? Curtir é só se você realmente gostar. Se você não gostar, deixa um comentário explicando por quê, o que acha que pode melhorar, e é isso. Comentário também é um termômetro para você colocar o que você quer ver, o que você não quer ver, para a gente saber o que tipo de conteúdo colocar para vocês acompanhar também aqui de MLS, Argentina, Paraguai e México. Fechou? Futebol na Fronteira, para quem não conhece, é isso. Vamos falar então rapidinho do David Beckham. Então tem aqui um slide para vocês acompanharem. Eu fiz uma matéria há um tempo atrás no Quinto Quarto, no site que eu escrevo, e eu falei sobre o Beckham. Eu vou trazer um pouco desses pontos onde eu falo do Beckham, para vocês terem uma ideia de valores também, porque a princípio o valor era era pequeno, era um valor insignificante comparado ao que ele recebia no Real Madrid. Era basicamente um corte de 70% do salário dele, ou seja, ele estava indo receber menos para jogar na MLS. Por quê? Enfim, você vai entender agora quando eu passar para vocês essas informações. Então, vamos agora falar aqui rapidinho, vou sair um pouco da tela para vocês acompanharem a beleza do cara, né, do homem, que é a minha aqui, né, você vai ver, cara, a beleza em pessoa, David Beckham, que o Ronaldo Fenômeno falou em 2002, depois ele disse que não sabia aí como tá gravado, e aí ele não tinha como escapar, que o cara é cheiroso. Estavam lá no jogo do Brasil e Inglaterra, trocaram a camisa, falou, pô, e a camisa dele tava cheirosa mesmo, ele suando o jogo todo. O cara é bravo. Vamos lá. Então, o David Beckham aqui é na estreia dele, né? Ele sendo apresentado, melhor dizendo, para a trupe do LA Galaxy. E aí é um marco realmente na história da MLS. Então, para resumir aqui nesse começo de vídeo, o que acontece? O Beckham jogava no Real Madrid, tinha 31 anos, como eu falei. A princípio, o objetivo dele não era ser esse cara todo que foi para a MLS, mas ele tinha um poder midiático muito grande. Digamos que ele era o Cristiano Ronaldo da primeira década desse século, da década inicial, antes de 2010 em diante. Então, ele foi uma espécie de Cristóvão Colombo para a MLS, porque ele divulgou a MLS para o mundo. E as pessoas passaram a aderir com o tempo, viu que era um mercado lucrativo,
era um mercado onde você não tinha uma exigência tão grande quanto jogar no Real Madrid e tudo mais. Então você pode ganhar dinheiro, pode fazer negócio, você pode jogar bem, você pode ganhar título. Para alguns jogadores, isso é perfeito. Então, além de todo o negócio que tem na América, que a gente sabe, de Hollywood, de patrocínios, que o próprio Beckham também se beneficiou, e eu vou chegar nisso, o Beckham virou o que virou e a MLS também acompanhou os seus passos. Então, tudo começou em 2007, quando ele deixou o Real Madrid. Eu até brinco que o LA Galaxy é o primo menos rico do Real Madrid, porque ambos têm essa predominância da cor branca, né? E também o LA Galaxy é o maior time da MLS, sem dúvidas, porque tem todos os títulos, exceto o Mundial, mas tem a Conca Champions, tem a MLS, tem tudo, e em maior quantidade. Ele é o pentacampeão da MLS, não tem nenhum time maior, apenas o DC United aqui tem 4, então, de fato, o Galaxy é o timaço da MLS, é o mais relevante de história. E o Beckham foi para lá e ele ajudou a construir essa história ganhando ali títulos de MLS, Copa também. Mas nesse caso, com 31 anos, ele tem essa história com o Galaxy. Aí, como eu falei, são 70% de corte no salário dele do Real Madrid para o Galaxy. E aí as pessoas falaram, o cara é maluco, não é possível que ele vai fazer isso, ainda podendo ganhar mais dinheiro, ganhar títulos, poder ganhar uma Liga dos Campeões aí com o Real Madrid, tem 31 anos, por que não? Os Galácticos estavam ali ainda, mas ele decide sair. Então ele vai com a camisa 23, até brinco que a questão do 23 do Michael Jordan e ele com o Beckham, não sei se ele optou pelo 23 por causa do Jordan, não sei, né, Estados Unidos, não sei, mas enfim, tem essa similaridade. Ele recebia 20 milhões de dólares por ano no Real Madrid e foi receber 6,5 milhões de dólares por temporada no Galaxy. Então, assim, é um valor que realmente não faz muito sentido. O valor total que ele receberia no contrato de 5 anos, já que são 6 anos, 6,5 por temporada, vai ser um total ali, no término do contrato, 32,5 milhões de dólares. Enquanto no Real Madrid, em um ano, ele já receberia 20 milhões. Então, enquanto ele não receberia em 5 anos, ele receberia basicamente 100 milhões de dólares por ano, sabe? Então, é uma coisa muito diferente. Aí é que entra o designer player. A regra do David Beckham do designer player passa por isso. Ele que foi o cara que influenciou nessa regra. Hoje existe a regra onde você tem um teto salarial. Na época, o teto salarial era 2 milhões de dólares. Com a chegada do Beckham, para dar um valor maior a ele, por toda a estrela que ele é, aumentaram esse valor para 3 jogadores de cada time. Então, teria uma cota de 3 jogadores que poderiam receber acima do teto salarial, começando com o Beckham em 2007. Aí você tem o Ibra, você tem o Rooney, que também jogaram e foram designer players. O Bale não foi, tá? Só para vocês deixarem aqui um destaque, o Bale não foi na época. Mas, enfim. Então, o Beckham Rule, designer player, botaram o nome de a lei do Beckham, é por causa do Beckham. Ele influenciou nisso também. Então, esse valor que ele recebia, ainda assim, era pequeno, mas ele teve essa mudança da regra. Ok, ponto nisso aí. Então, ele conseguiu aumentar o sarrafo do teto salarial para alguns jogadores, no caso, jogadores como ele. Mas o pulo do gato vem agora. O Beckham teve um pontinho ali, um pequeno pontinho no contrato dele. Qual foi? Receita extra e a opção de compra de uma franquia. A receita extra, ela envolvia todo tipo de lucro que a franquia do LA Galaxy pudesse ter. Com refrigerante, com ingresso, com camisas, com tudo. Tudo que tivesse de estádio envolvendo o lucro da franquia LA Galaxy, existia uma porcentagem que não foi informada se era 1%, 2% ou menos de 1%, mas existia uma porcentagem que ia para os bolsos do Beckham sem passar pela fiscalização, ou seja, era dinheiro líquido do bolso do Beckham. Então, tudo que o Galaxy recebia tinha uma parte para o Beckham. Isso, nessa brincadeira toda, juntou ali salário que ele receberia do contrato que já foi oficializado, mais essa porcentagem de todas os lucros do LA Galaxy, e também com os patrocínios que ele eventualmente fez com Armani, com marcas de produtos também de beleza, ele ganhou 500 milhões de dólares nos 5, 6 anos ali que ele esteve no LA Galaxy. 500 milhões de dólares, basicamente meio bilhão de dólares. E aí ele se torna, depois de um tempo, lá em 2012, mais ou menos,
o primeiro jogador bilionário da história, muito pela essa passagem pelo Galaxy. Então, quando o pessoal zoava ele de ter ido para o Real Madrid, não entendiam a mentalidade do cara, porque quando ele vai para o Galaxy, ele sabe que ele pode ganhar mais, ele sabe de tudo que ele pode fazer. Não vou dizer que ele tinha essa malícia de que ele faria todo esse dinheiro, mas ele tinha uma noção de que não seria apenas aquele valor. Então, ele recebe esse valor de 500 milhões nos últimos 5 anos de Galaxy e passa a ser o bilionário, o primeiro bilionário da história, passa a ser o cara que foi pelo futebol também na MLS e a mídia que ajudou a MLS a crescer de forma mundial. Aí, outro ponto também aqui do Beckham, que eu falei, é da franquia. Olha a sacada do cara. Ele pega e fala o seguinte: olha, eu quero comprar uma franquia quando me aposentar. Caso eu queira, na verdade, mas eu quero ter essa opção. E eu quero um valor congelado. Na época, a franquia custava em média uns 5 a 10 milhões de dólares. E ele falou: vou colocar aqui um valor de 15 milhões de dólares. Pode ser? 25 milhões de dólares. E assim ficou 25 milhões de dólares. Na época, pega uma franquia que valia 10 milhões de dólares e ele pede para deixar congelado 25, um valor basicamente o dobro, mais do que o dobro, a pessoa vai aceitar. Mas aí é que tem o pulo do gato. 10, 15 anos depois, com a passagem do Beckham, com toda a evolução que a MLS teve, hoje uma franquia média, ela vale ali 200 a 300, se deixar 500 milhões de dólares. Então, de 25 milhões para 200, 300, 500 milhões de dólares é uma vantagem muito grande. Então, o Beckham, se ele não fizesse isso, por exemplo, o que ele ganhou nos últimos anos, aqueles 500 milhões, ele teria que gastar comprando a franquia. Então, ele teve lucro em dobro, porque ele ganha o dinheiro, ele compra a franquia com esse valor congelado, sem ter que gastar o valor real de hoje. Então, você vê toda a expertise de negócio que tem o David Beckham desde a época de jogador. Claro que influenciado pelo staff também, mas não deixa de ter o mérito do David Beckham, que geralmente vai dar a última palavra. Quando eu falei dos lucros do Galaxy, em média, tá? Isso é uma média. Ele recebia 18 milhões por ano, com refrigerantes, com camisas, tudo de lucro do Galaxy, dava ali em média ele 18 milhões de dólares por ano. Ou seja, então você tem aí aqueles 6,5 por ano, mais os 18 milhões por ano, somados, né, com esse lucrativo. Aí, além dos patrocínios que ele tinha, deu esses 500 milhões no total de 5, 6 anos vinculado ao LA Galaxy. Aí ele também tinha patrocínios que vinculou, aí foi o que também influenciou, tá? Ele recebeu em média, só com o Galaxy, 255 milhões, incluindo os lucros da franquia, mais o seu salário. Com os patrocínios que ele tinha por fora, que também vieram com alguns pelo contato mais próximo na terra do Tio Sam, ali, com os Estados Unidos, com o próximo de Hollywood, chegou novos patrocínios também, e aí ele desembolsou ali, ele embolsou mais um valor que bateu ali a média de 500 milhões de dólares. Então, David Beckham, para ficar aqui mais arredondado, ele recebeu em média uns 400 alguns quebrados, mas alguns arredondam para 500. Mas, de qualquer forma, certamente é um valor muito alto para um jogador que, a princípio, as pessoas nem acreditavam que ia receber tudo isso e que ia ser no prejuízo financeiramente. Parece que não foi o caso, porque se ele continuasse no Real Madrid, mesmo com os patrocínios que ele tinha e o contrato, ele não chegaria a esse valor. Seja, em 5 anos ele tiraria 100 milhões de dólares só com o Real Madrid. Patrocínios ele poderia tirar, vamos colocar que ele recebesse um valor de 300 milhões, de 250 milhões com os patrocínios, mas com o Galaxy ele muda esse patamar porque ele recebe 6,5 mais os 18 milhões, ou seja, ele ainda passa o salário anual que ele tinha no Real Madrid de 20 milhões para aproximadamente uns 30 e poucos milhões ali com o Galaxy. E isso influencia no seu retorno a longo prazo ali a médio prazo, de 5, 6 anos com a franquia dos Estados Unidos. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar aqui para vocês sobre o contrato do Beckham. Ele vem em 2007 e sai em 2012, 2013, quando ele vai fazer sua última temporada no Paris Saint-Germain.
mas ele faz um negócio gigantesco no Galaxy e todo mundo ganha com isso, porque a mídia que vai em cima dele, a mídia inglesa, a mídia mundial que quer ver, seja pela beleza do cara, seja porque o cara é um garoto propaganda, ou então porque é um cara bom de bola de fato, que chegou a ser vice da bola de ouro de 99, perdendo apenas para o Rivaldo, ele influencia muito na MLS e as pessoas entendem toda essa importância e todo esse valuation que ele deu para Major League Soccer. Então é isso, David Beckham é o cara, David Beckham mudou muito o patamar que tem a MLS hoje, e eu falei da questão da franquia, basicamente o Beckham hoje, quando ele compra a franquia, quando ele decide acionar aquela cláusula de compra automática da franquia, ele economiza, em média, 100 a 125 milhões de dólares na compra daquela franquia, que ele compra ali em 2013, 2014, e ela só vai, de fato, começar os trabalhos em 2018 na MLS. Ele já tentava conversas com o Cristiano, com o Messi, hoje continua com o Messi tentando conversas com ele. Pode ser que vá, porque ele não tem nada certo com o PSG, então pode ser que vá. A princípio ia, não firmou a renovação, então por que não ele voltar ele ir para a MLS? Ele que já falou que não tem vontade, assim, a princípio não vai para o Barcelona também. Pensei que iria, mas enfim, parece que não é o caso. Então, David Beckham, um cara influente, aqui é a despedida dele, tá? Ele um cara influente na MLS como jogador, como empresário, e muito do que passa do sucesso hoje da MLS. Obviamente que a MLS entendeu esse processo sobre aproveitar as oportunidades como uma estrela que tinha ali no seu elenco de jogadores da liga, mas o Beckham foi uma estrela que foi um farol, na verdade, e hoje a MLS é o que é, muito pela passagem de David Beckham na terra do tio Sam. Gente, espero que tenham gostado. Eu falei um pouco sobre o Beckham. Vou fazer uma parte 2 e aguardem mais novidades, mais vídeos, mais tipos de conteúdos como live, enfim. Estaremos aqui nesse 2023 tentando trazer um conteúdo maneiro para vocês também acompanharem o que vocês não veem todos os dias sobre essas ligas dos Estados Unidos, Paraguai, México e também da Argentina. Fechou? Ficamos por aqui. Um forte abraço e aquilo. Curtir, comentar, compartilhar é questão de vocês, tá? Se quiser curtir, curte. Se não quiser, só explica o porquê para a gente saber o que pode melhorar e assim continuar nessa saga de conteúdos que a gente não consegue ver e a gente faz aqui para todo mundo se deleitar num conteúdo maneiro. Fechou? Forte abraço. Até a próxima. Tchau.